Universidade Estadual do Ceará, curso Ciências Contábeis, disciplina Teoria Geral da Administração. Professor Plácido Aderaldo Castelo Neto, equipe Charles Araújo, Gileade Lima, João Pedro Nascimento. Teoria das Relações Humanas ou Escola das Relações Humanas. A teoria das relações humanas é oriunda da abordagem humanística da administração, que em linhas gerais enfatiza as pessoas que trabalham nas organizações. Grosso modo falando, essa teoria preconiza que receber um bom salário não é mais a principal motivação do trabalhador, e sim o reconhecimento, a aprovação social e a participação nas atividades do grupo. Fala-se agora em motivação, liderança, grupo informal e dinâmica de grupo, falaremos à frente. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, contrapondo a teoria clássica da época. O avanço das ciências humanas, em especial a psicologia, bem como as conclusões da experiência de Hawthorne, foram fatos que originaram a teoria das relações humanas. Elton Mayo, considerado um de seus principais idealizadores, rebateu os conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica, que focava muito na estrutura organizacional. Foi ele quem coordenou a experiência de Hawthorne numa fábrica de Chicago, em 1927, inicialmente com o intuito de relacionar a intensidade da iluminação com a eficiência de operários. Porém, a experiência verificou também questões como fadiga, acidentes de trabalho, rotatividade de pessoal e o efeito das condições de trabalho. As conclusões da experiência de Hawthorne apresentaram vários aspectos relacionados, como, por exemplo, o nível da produção ser resultante da integração social, ou seja, o trabalhador terá um melhor desempenho se estiver integrado a um grupo onde ele possa conversar, propor suas ideias, colaborar, sempre obedecendo às normas do grupo, as quais geram um comportamento social entre os empregados. Quem segue essas normas geralmente tem um melhor relacionamento e são recompensados, sendo aceitos e dignos de confiança, enquanto aqueles que não seguem recebem as chamadas sanções sociais, entre aspas, não estar a par dos acontecimentos da empresa, terão certa desconfiança, etc. Daí surgem também os grupos informais, as famosas panelinhas, que reúnem as pessoas dentro das organizações, e são desenvolvidas relações humanas através da interação entre elas. O tipo de trabalho ou cargo também influencia bastante na produção, à medida que os trabalhadores possam executar vários tipos de tarefas dentro da empresa, e não só uma atividade repetitiva, que causa cansaço e desgaste. Por fim, observa-se também os aspectos emocionais, que envolvem o comportamento humano, os quais merecem uma especial atenção, pois ninguém vai conseguir trabalhar direito se a mente não estiver organizada, como, por exemplo, com problemas pessoais, problemas de saúde na família, etc. Como fruto da experiência de Hawthorne, considerando a organização industrial e o homem da época, Mayo defendeu alguns pontos de vista, dos quais destacamos. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O ambiente de trabalho, formado pelos grupos, influencia bastante na produtividade. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Olha o perigo hoje em dia das tecnologias, rompendo os laços informais de camaradagem presencialmente. O ser humano também é motivado pela necessidade de estar junto e ser reconhecido. Não é somente a questão salarial, mas o bem-estar no trabalho. Com isso, a organização industrial passa a ter duas funções agora. Primeiro, a econômica, que visa a produção de bens e serviços e busca o equilíbrio externo, e a social, que distribui a satisfação entre os participantes, buscando o equilíbrio interno. Como decorrência das relações humanas, também surge a figura do homem social, que estabelece as seguintes características dentro da organização, todas elas interligadas entre si. Primeiro, os trabalhadores são criaturas sociais complexas. De fato, nós não somos robôs, nós temos várias reações, dependendo da situação em que nos encontrarmos. As pessoas também são motivadas por necessidades humanas e alcançam sua satisfação por meio da interação com grupos sociais. Todo dia a gente pergunta de manhã, pode perguntar qual a motivação para hoje, como eu vou me interagir com o meu grupo hoje. Lembrando que temos também as necessidades básicas, fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. O comportamento dos grupos sociais também é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança. Existe a figura do chefe supervisor e a do líder supervisor. Qual melhor se adequar? Qual melhor escolher? As normas sociais também do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Os grupos e panelinhas exercem o seu papel de influência. Além da motivação humana e da liderança, temos também a comunicação como principal forma de comunicação entre pessoas nas organizações, pois ela assegura a participação dos escalões inferiores na solução
dos problemas da empresa e incentiva a franqueza e confiança entre indivíduos e grupos nas empresas. Infelizmente, esse é um dos pontos mais falhos nas organizações, devendo seus administradores estarem atentos a isso. Nos grupos informais também, há mudança de status dentro do grupo, levando a uma maior colaboração espontânea entre os participantes. Já a dinâmica de grupo impulsiona a interação entre as pessoas, de forma que o trabalhador exerça influência e seja influenciado. Por fim, como não poderia deixar de existir, surgiram também críticas à teoria das relações humanas, dentre as quais se destaca a parcialidade nas conclusões, pois ela considerou somente a variável organização informal, tal como foi na teoria clássica, onde também tinha escassez de variáveis. A ênfase também nos grupos informais, supervalorizando a coesão grupal. Lembrando que nessa coesão grupal também havia falhas. E, por fim, o enfoque manipulativo das relações humanas. Havia manipulação de forma que os operários e os sindicatos começaram a ficar atentos a isso. E agora trazemos um quadro entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, finalizando com esse quadro comparativo, mostrando que, enquanto a teoria clássica trata da organização como máquina, enfatizando as tarefas, tecnologias em sistemas de engenharia, focando na competência técnica e confiando em regulamentos, o que causa uma separação entre a linha e o staff, a teoria das relações humanas ela trata da organização como um grupo de pessoas, dando total ênfase a essas pessoas com o apoio da psicologia e confiando e abrindo espaço através de dinâmicas de grupos e relacionamentos interpessoais.